Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Despertando na Palavra, a melhor maneira de você começar o seu dia. Nós estamos numa série dentro do livro de Provérbios. Essa série é chamada Conselhos Divinos Inesquecíveis para a Vida Diária. É uma série de 40 dias. Nós estamos no nosso quarto episódio, caminhando praticamente verso a verso, colhendo a sabedoria divina contida nesse livro tão poderoso que é o livro de Provérbios. Nós estamos ainda praticamente na introdução do livro de Provérbios e já falamos algumas coisas importantes que você pode ver nos vídeos anteriores. Já te convido a se inscrever no canal, ativar notificações para você receber todas as manhãs às 5h17 da madrugada vídeos como esse que vão abençoar e edificar a sua vida. Nosso propósito aqui é apresentar os princípios da palavra, princípios eternos que governam a nossa vida da maneira que Deus quer que vivamos. Nós já falamos a respeito do propósito do livro de Provérbios, já falamos sobre o público-alvo do livro de Provérbios e já falamos sobre o maior conhecimento que qualquer um de nós pode adquirir. Esse conhecimento, que é o maior de todos, passa a ser a base de tudo aquilo que passamos a saber, seja aqui no livro de Provérbios, ou seja no nosso dia a dia, na vida, nos nossos estudos, nas nossas experiências. Tudo isso precisa ter esse maior conhecimento como base. Qual é esse maior conhecimento? É o conhecimento de Deus. Então, qual é o propósito do livro de Provérbios? Nos ajudar. O propósito do livro de Provérbios é nos fazer crescer em sabedoria. Por isso que os pré-requisitos para recebermos daquilo que Deus tem para ministrar nos nossos corações, através desse livro, é, primeiro, reconhecer que não sabemos tudo. Segundo, estarmos dispostos a colocar em prática aquilo que esse livro nos ensina. E, como primeiro princípio que aprendemos aqui, no versículo 7 do capítulo 1, o primeiro conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de Deus. Esse é o fundamento que sustenta todo o nosso conhecimento. Esse é o conhecimento que dá significado para todo o nosso saber. Agora, a partir do verso 8, nós vamos continuar recebendo conselhos do Senhor por intermédio da sua palavra. E o verso 8 diz assim: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o conselho de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Algo interessante aqui. Instrução de seu pai e o ensino da sua mãe. Logo de cara, a gente já percebe que na mente de Deus, na maneira como Deus pensa e a palavra de Deus revela para nós mais de quem Deus é e daquilo que ele pensa e da maneira como ele quer que a gente viva, na mente de Deus é de responsabilidade tanto do pai quanto da mãe a educação dos filhos. Perceba que logo no primeiro conselho a gente tem aqui: ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Deixa eu colocar na tela para você aqui. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidade de instruir e ensinar os seus filhos. Lembrando que quando nós nascemos, independente da família que qualquer criança nasça, essa criança precisa aprender a viver. Ela pode nascer na casa de 2 doutores, de 2 PhDs, mas ela nasce como uma folha de caderno em branco, ou seja, sem nenhum conteúdo. E é de responsabilidade primária dos pais instruírem os seus filhos no caminho que eles devem andar, para que eles sejam tanto um homem
quanto uma mulher de honra. E é exatamente isso que significa aqui o verso 9. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Em outras palavras, se você ouvir essa instrução e esse ensino, você vai ser um homem e uma mulher honroso e honrosa. E aí, de novo, verso 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros. O primeiro alerta do pai e da mãe para o seu filho é relacionado às amizades. Olha isso daqui. Meu filho, receba a instrução do seu pai, não despreze o ensino da sua mãe, porque assim você vai ser uma pessoa honrosa. E a primeira instrução que nós, meu filho, temos para te dar é cuidado com quem você anda. No versículo 7, como nós já vimos, o maior conhecimento que nós temos que ter é o conhecimento de Deus. Esse é o maior conhecimento de todos. Mas enquanto o verso 7 fala da importância do conhecimento de Deus, o verso 10 em diante fala a respeito da importância de conhecermos as pessoas com quem nós estamos andando. Então você consegue perceber que o livro de Provérbios nos dá conselhos não apenas do nosso relacionamento com Deus, mas principalmente com os nossos relacionamentos interpessoais. Enquanto o livro de Salmos, que vem antes do livro de Provérbios, tem como foco maior, principal, nosso relacionamento vertical, ou seja, nosso relacionamento com Deus, o livro de Provérbios tem como objetivo maior o nosso relacionamento horizontal, ou seja, nosso relacionamento com as pessoas. E o primeiro conselho que sai da boca desse pai e dessa mãe é: cuidado com as suas amizades. O primeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. O segundo conhecimento é o conhecimento das pessoas. É como se eles estivessem falando: cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com esse tipo de gente com quem você anda. Preste atenção na conversa dessas pessoas. Olha que interessante isso daqui. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, esse é o versículo 11 do capítulo 1. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. A primeira dica que esses pais, ou melhor dizendo, que o livro de Provérbios tem para nós, usando a figura desse pai e dessa mãe, é: observe a fala das pessoas com quem você tem andado. O versículo 11 diz: se eles disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar. Olha só a conversa dos caras. Ou seja, é uma conversa do tipo: descobrir um jeito de conseguir dinheiro fácil. Olha, descobrir um jeito mais rápido da gente ficar rico. A gente vai dar um golpe, não importa se alguém vai sair prejudicado, não importa se é um jeito desonesto de ganhar dinheiro, mas eu descobri um jeito da gente ficar rico. Então vamos lá? Quero que você faça parte desse grupo. Ou seja, observe a fala das pessoas com quem você anda. Sobre o que eles mais conversam. Sobre o que eles mais falam. Nós precisamos ficar atentos por dois motivos. Primeiro, a Bíblia fala
que a boca fala do que está cheio o coração. Então uma pessoa, ela pode ter o seu coração reconhecido a partir daquilo que ela mais fala. Observe então quais são as principais conversas que as pessoas sempre querem ter com você. Observe quais são os pensamentos que ela sempre expressa no seu falar. Então, o primeiro motivo é esse. O segundo motivo de por que a gente tem que ter cuidado e ficar atento com o que nós estamos ouvindo é que Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir. Ou seja, as convicções que nós temos, elas são geradas por aquilo que nós ouvimos. Então, se eu não prestar atenção nas conversas que são tidas à minha volta, se eu não prestar atenção no que as pessoas estão falando, talvez até mesmo sem perceber, a minha mentalidade está sendo moldada de acordo com a fala daquela pessoa que está aqui perto de mim. E se essa fala não estiver alinhada com a palavra de Deus, quando eu menos espero, eu também terei pensamentos e uma fala que não está alinhada com a palavra de Deus. Então, o primeiro conselho que a gente tem aqui para esse filho é: cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda. Observe as palavras dessas pessoas com quem você tem andado. Quais são os convites que elas têm te feito? Esses convites são para te levar para mais perto de Deus? Esses convites são para te colocar mais próximo do maior conhecimento de todos, que é o conhecimento de Deus? Ou esses convites simplesmente são só para aguçar o desejo do seu coração por mais e mais e mais riquezas dessa terra? Qual é o tipo de conversa que você tem ouvido? É por isso que o versículo 14 diz assim, versículo 15: meu filho, essa expressão meu filho aparece 3 vezes. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender as redes se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Aqui no final desse pensamento, no verso 19, nós temos aqui o nome desse tipo de gente. São pessoas gananciosas. São pessoas que colocam os lucros acima de outras pessoas. São pessoas que não têm problema em agir com desonestidade, desde que no final elas tenham mais ganhos, mais dinheiro. São pessoas que não agem pelos princípios do conhecimento do Senhor, mas simplesmente oportunistas que buscam formas e mais formas de conseguirem mais dinheiro. E o conselho primeiro aqui é: meu filho, não ande com esse tipo de pessoa, porque o caminho desse tipo de pessoa é um caminho de destruição. E se você entrar por ele também, você vai ser destruído. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele fala algo importante para nós. Ele diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é a mesma coisa que Provérbios 1, 19 disse. O caminho da ganância é a destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quero mostrar para você um outro texto, lá em Provérbios, no capítulo 15, verso
27, diz assim: o avarento põe a sua família em apuros. Ou seja, o caminho do amor ao dinheiro é um caminho de destruição. O caminho onde o dinheiro fala mais alto do que a voz de Deus é um caminho de morte, não só da própria pessoa, mas é um caminho de destruição para a sua própria família. Então, quando esse pai e essa mãe, aqui, essa figura de pai e mãe, chamam o seu filho para conversar, o primeiro alerta que eles fazem para ele é: meu filho, não viva a sua vida amando mais o dinheiro do que a Deus. O primeiro conselho é: o maior conhecimento que você pode ter, que vai ser a base para todo o seu saber, é o conhecimento de Deus. Agora, entenda uma coisa: não coloque o dinheiro à frente de tudo na sua vida. Deus precisa estar à frente de tudo na sua vida. Não coloque o dinheiro para reger a sua vida, porque fazer isso vai comprometer a maneira como você vive, vai comprometer a vida das pessoas que vivem com você e vai também, como o próprio apóstolo Paulo diz, até mesmo comprometer a sua vida eterna. Então, o primeiro conselho direto para mim e para você, vindo da palavra do Senhor, é: não coloque o dinheiro à frente, porque se o dinheiro está à frente, pessoas serão sacrificadas. Se o dinheiro está à frente, pessoas serão destruídas. Se o dinheiro está à frente, com certeza você não estará andando no caminho que Deus quer que você ande. Então, esse é o conselho que o livro de Provérbios nos dá. A ganância não pode ser o nosso guia. O dinheiro jamais pode ser o nosso Senhor. Pense nisso desse dia. Lembre-se, você não está sozinho.